vai estudar, se Deus quiser. Ontem a gente estava falando da tabela periódica. Então eu vou continuar da onde a gente parou. Tá? A gente tinha feito até a questão 11. Vamos continuar aqui, ó. Os elementos químicos conhecidos podem ser divididos em dois grupos. Os naturais, que são elementos químicos encontrados na natureza, e os sintéticos, que são elementos químicos cujos átomos são produzidos artificialmente. É a chamada síntese em laboratório. Um elemento químico que pode ser diferenciado do outro por meio do número de quê? Ou seja, como é que eu consigo, vamos supor que eu tenha o... Ó, tô falando da minha cabeça, tá? Porque como eu falei, eu não sou formada em química. Vamos supor, eu tenho criptônio na natureza e eu tenho criptônio sintético. Como é que eu sei que o criptônio é sintético? Ele foi criado em laboratório e não é da natureza. É pelo número atômico. Tá? Ou seja, pelo número de elétrons que ele tem. Aí aqui, observe a imagem a seguir. Aí tem aqui uma lupa, magnésio, tem um bando de comida aqui, entre eles a banana. A falta desse mineral no organismo pode trazer problemas como cãibra, fraqueza muscular, apatia, confusão, fadiga, insônia, taquicardia, dormência, irritabilidade, falha de memória, delírio, alucinação e formigamento. Qual é o nome do elemento químico cujo símbolo é Mg? Mg é sódio, cálcio, magnésio ou manganês? Magnésio. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como... Aí, o que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso, eu tenho que ir lá na tabela periódica e olhar onde é que está esse bicho. Aí, eu vou dar um zoom nessa tabela aqui. Eu tenho que ver quem é que tem o número atômico 18. Ó, esse aqui tem número atômico. Aí, como é que eu vou saber que é o número atômico? Aqui, ó, o 3 e o 6,9. O número atômico é o menor número que aparece. Então, aqui o número atômico do Li, que é o lítio, é 3. Eu tenho que procurar onde é que está o número atômico 18. Ó, o número 18 está aqui, ó. Tá vendo aqui, onde eu tô circulando? Aparece, não? Sim. AR, argônio, tá aqui, 18. Então, ele tá na última coluna daqueles que eu falei que tem um comportamento padrão. Então, ele está na família 8A, que a gente chama de gás nobre. Então, ele é um gás nobre. Passei demais. É letra A, gás nobre, tá? Aí vem. Metais são elementos caracterizados pelo brilho, resistência, condutividade térmica e elétrica. São aplicáveis em praticamente todos os processos industriais, estando presentes em ligas metálicas utilizadas na fabricação de metais, joia, moeda e processo químico, como óxido e redução, responsável pelo funcionamento de pilha e bateria. Quais elementos formam o grupo dos metais alcalinos na tabela periódica? Aí, o metal alcalino é todo mundo que está na primeira coluna. Então, aqui, H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Eu sei que o vestibular não pede o nome dos elementos químicos, mas se você souber, isso te ajuda a resolver as questões. Isso aqui é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se você me perguntar o que é o TC, eu não tenho a mínima ideia. Mas esses daqui da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, é bom a gente tentar saber pelo menos o nome dos principais, porque vai chegar num ponto da matéria que a gente vai estudar química orgânica e inorgânica, aí tu vai ver isso aqui, ó, NaCl. E aí, se a questão vem escrito isso aqui, tu já sabe que isso não é cloreto de magnésio, porque o Na é sódio, então você já sabe que isso é cloreto de sódio. Então, se é uma questão múltipla escolha, por exemplo, dado o elemento NaCl, o seu nome é cloreto de sódio ou cloreto de magnésio? Ah, já sei que é cloreto de sódio porque eu gravei que Na é sódio. Tá? Aí a gente tem que ir tentando gravar. Considerando as informações, calcule o número de massa do elemento químico que tem 6 prótons e 7 nêutrons.
a gente viu aqui, ó, que a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Ele me deu o número de prótons, que é 6, mais o número de nêutrons, que é 7, só somar. 13. Quem é o elemento que tem massa 13? Aí eu tenho que ir lá na tabela periódica e olhar os números maiores. Ó, aqui o lítio tem massa 7, o berílio tem massa 9, o boro massa 11, o carbono massa 12, nitrogênio massa 14. Então, o mais próximo aqui seria o carbono, se a gente, né? Mas exatamente 13 não tem. Ok. Suponha que um elemento químico esteja localizado na coluna 15 da tabela periódica e no terceiro período. Então, vamos lá. Ele está no número 15 da tabela periódica, o número 15 está aqui em cima, ó. Então, ele está nessa coluna aqui. Terceiro período, então ele está na terceira linha. Então, eu tenho que ver qual é o elemento que está na junção, ó. É o fósforo. O fósforo aqui, ele tem massa 31, aproximando, e número atômico 15. Vou anotar aqui, fósforo 31 e 15. Aí eu venho aqui, ó. O que que eu... deixa eu botar um negócio aqui. Nova coisa. Ele tá aqui. Qual família que ele tá mesmo? Volta aqui. Ele tá na família do nitrogênio. 1, 2, 3, 4. Ele tá na família 5A. Família 5A, o grupo 15. Tá no terceiro período. E lá ele tá assim, P de fósforo, número 31 embaixo, número 15 em cima. O que a gente viu? O maior número que aparece aqui, ele representa o quê? A massa ou o número atômico? A massa, né? Isso, a massa. E qual é a letra que a gente representa a massa? A. Então, a massa aqui é 31. O número que aparece menor é a massa ou o número atômico? Número atômico, né? E a gente chama de Z. Então, o número atômico aqui é 15. Como isso é um elemento que está na tabela periódica, ele está equilibrado. Então, se ele está equilibrado, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico é 15, quer dizer que o número de prótons também é 15 e o número de elétrons também é 15. E aí, o que a gente sabe? Que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 31, que está aqui, e o número de prótons é 15, que está aqui, quantos nêutrons ele tem? Eu caí numa equação do primeiro grau. Faço 15 subtraindo. Quanto é 31 menos 15? 16. Então, ele tem 16 nêutrons. Então, se eu fosse fazer o desenho do fósforo, o núcleo do fósforo está aqui. Aqui dentro vai ter 15 prótons, né? 15 partículas positivas. E vai ter 16 partículas neutras. E aí, a gente viu que ele está na família 5A. O que a família quer dizer? Quantos elétrons ele tem na última camada, né? Então, esse 5 aqui quer dizer que tem 5 elétrons na última camada. E o que quer dizer o terceiro período, que é a linha? Quer dizer que ele tem 3 camadas. Então, ele tem uma camada, camada K, camada L, KLM, camada M. E o que a gente viu? Que ele tem quantos elétrons? 15. Sendo que desses 15, 5 estão na última camada. Então, eu tenho na última camada aqui, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons negativos. Sim ou não? Sim. Se aqui já tem 5 e ele tem no total 15, ainda faltam 10 elétrons para eu desenhar. Então, ele vai ter mais 2 elétrons nessa camada aqui. E vai ter mais... Quantos faltam?
Eu já botei 5 mais 2, 7. Ele tem 15, ele vai ter 8 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses elétrons eu estou desenhando, por isso que eles estão parados, mas eles não ficam parados. Eles ficam rodando na órbita. E além dele ficar rodando nessa órbita, nesse anel, ele roda em torno de si. A Terra, ela não faz um movimento de translação e rotação, ela roda em torno do Sol e ela gira em torno de si no eixo, como se fosse um peão. Então a mesma coisa é o elétron. O elétron é como se fosse a Terra girando em torno do Sol, só que o Sol aqui é o meu núcleo. Ela roda em torno do núcleo e também roda em torno de si. Então o elétron faz um movimento. E aí, esse movimento que ele faz de rodar em torno de si é chamado de spin. Tá? Deu para entender a ideia? Vamos pegar tudo que a gente viu da tabela periódica e fazer um resumo do que a gente consegue analisar em cima disso. A gente consegue tirar tudo isso olhando só para o elemento fósforo na tabela periódica. Tá? Aqui. Observe o elemento químico a seguir. Tem cloro, ó. Cl 1735,54. Quando o número vem quebrado assim, a gente considera aqui, ó, 35. Tá? Então a massa do cloro aqui é 35, o número atômico é 17. A pergunta é qual o número da massa, que é o valor de A. 35. Se eu perguntasse toda vez que uma dúvida, toda vez que o número estiver quebrado assim, pode só simplesmente ficar antes da vírgula? Isso. No vestibular, provavelmente eles vão botar o número inteiro. Se o número que vem, por exemplo, se fosse, quer ver? Tem um aqui que está perto, porque a gente pode arredondar para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, eu não vou arredondar para 36, porque a casa que está vindo aqui é 5. Então, não é suficiente. Mas se fosse assim, 35,7, aí você arredondava para 36. Toda vez que o número que vem depois da vírgula for acima de 5, a gente arredonda para cima. Toda vez que o número que vem depois da vírgula for menor do que 5, a gente arredonda para baixo. Por exemplo, 35,2, eu vou arredondar para 35, porque esse dígito aqui é menor que 5. 38,7, esse algarismo aqui é maior que 5, então eu arredondo para 39. Se fosse 38,1, esse algarismo é menor que 5, então eu arredondo para 38. Tá? É assim que a gente pensa em arredondamento. Quantos prótons tem aqui no cloro? Não precisa fazer conta, né? Ele tem exatamente igual ao número atômico, ele vai ter 17. E quantos elétrons ele também vai ter? 17. E quantos nêutrons ele vai ter? Aí eu vou ter que fazer massa é igual a prótons mais nêutrons. 35 é igual a 17 mais N. N é igual a 35 menos 17. 15 tira 7 é 8, 2 tira 1 é 1. Tem 18 nêutrons. O cloro está na família 7A, que é gás nobre. 7A não, desculpa. 8A. Não, 7A, tá certo. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Tá? Tá. Aí a gente agora vai falar um pouquinho de fenômeno físico e fenômeno químico. O que é um fenômeno físico? O fenômeno físico é quando não tem alteração na parte química do elemento. Por exemplo, quando eu tenho a água no formato de gelo, que está no estado sólido, e ela derrete e vira água no estado líquido. A composição da água continua sendo H2O. Não teve alteração. Então, isso é um fenômeno físico. O que é um fenômeno químico? É quando, por exemplo, eu pego um fósforo e acendo. Ali isso aconteceu combustão. Então, eu transformei um elemento em outro. Eu transformei 2 elementos em outro. Então, quando isso acontece, isso é um fenômeno químico. Essa é a diferença de fenômeno físico e químico. Quando o fenômeno for físico, vai ser estudado pela física. Quando o fenômeno for químico, vai ser estudado pela química. Tá? Aí aqui a gente tem exemplo de fenômeno químico. Quando uma fruta apodrece, quando surge ferrugem num ferro,
quando eu vou cozinhar um alimento, quando eu queimo um combustível, gasolina, madeira, quando eu faço a caramelização do açúcar na panela, quando um bolo cresce, que eu coloco lá fermento, quando eu tenho a digestão dos alimentos no meu estômago, fogos de artifício, efervescência de comprimido, transformação do vinho em vinagre ou decomposição de alimento em lixo. O que é um fenômeno físico? Derretimento do gelo, ebulição da água, sublimação da naftalina, evaporação da acetona, fundição de um metal, dissolução de açúcar em água, quebrar uma pedra, amassar papel, quebrar um copo, amassar uma lata. Ok. Então, se vocês tivessem que explicar com as palavras de vocês, qual é a diferença de um fenômeno físico e de um fenômeno químico? O físico acontece naturalmente, por exemplo, o gelo acontece naturalmente, por conta do calor ele derrete. Isso. E o químico é através de uma mistura de alguma coisa, como no bolo. Para ele crescer, eu preciso usar o fermento para ele poder crescer. Muito bem, isso. Aí, ó, observe a imagem, tem um cascão, vê um gelo, aí o gelo tá derretendo, aí a água vem atrás dele, ele acha que a água tá perseguindo ele. A transformação sofrida pelo gelo pode ser classificada como? Física, isso. Muito bem. Isso aí. Aí aqui, ó, as transformações químicas e físicas estão presentes no nosso cotidiano. Aquecer uma panela de alumínio. Isso é uma... Ó, vamos lá. Eu vou falar... Vocês vão me falar qual dessas daqui que são um fenômeno químico. Aquecer uma panela de alumínio, acender fósforo, ferver água, fazer gelo, quebrar um copo ou produzir queijo a partir do leite. Quais que vocês acham que é um fenômeno químico? Uma transformação no elemento que está... ou a substância que está em questão? A produção do queijo. Isso. E... acender o fósforo? Isso, muito bem. As outras são fenômenos físicos, só tem mudança aí de estado físico. Não muda a composição. Aí a gente tem a reação química. O que é a reação química? É quando eu tenho uma coisa que se transforma em outra. Por exemplo, quando eu pego 2 átomos de hidrogênio junto com oxigênio e formo a água. Isso é uma reação química. Aí, isso aqui, essa setinha aqui, quer dizer que ocorreu uma reação. Tudo que vem antes da setinha do lado esquerdo é chamado de reagente, porque é o que vai reagir. Então, quais são os elementos que vão reagir nesse caso? 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. E depois da setinha, o que aparece a gente chama de produto. Então, o produto é a consequência do que acontece depois da reação. Por exemplo, a gente tem o O3, que é a camada de ozônio, né? Aí vamos supor, isso aqui virou isso aqui. O ozônio se transformou em oxigênio mais uma molécula de oxigênio solto. Aqui é o gás oxigênio e aqui é um átomo de oxigênio solto. Isso aqui é uma reação química. O O3 ele é um reagente e o O2 mais O é um produto. Tudo bem? É isso que ele... Aí a gente tem as leis das reações químicas, a lei da conservação de Lavoisier. O que é isso? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, nada se desperdiça, tudo se transforma. Então, se eu tinha 1 quilo de pólvora, vamos supor, e aí eu fiz uma combustão, pegou fogo, depois eu vou ter 1 quilo de cinzas, sei lá. Então, tudo que eu tinha antes, eu tenho depois. Pode não estar no mesmo formato, porque se transformou, mas não deixa de estar. Se eu tenho 1 quilo de água, 1 litro de água, quer dizer que antes de eu ter essa água, no total eu tinha, vamos supor, 800 ml de hidrogênio e 200 ml de oxigênio, porque somando dá 1 litro.
Eu tenho 2 litros de suco de laranja. Então quer dizer que eu tinha 1 litro de água e 1 litro de laranja. De extrato da polpa de laranja. A mesma coisa serviria para o café? Também. Sim. Que era grão, depois moeu, depois misturou com a água para virar o café. Isso. Se eu tinha 1 quilo de grão inteiro de café, quando eu moer ele, eu vou ter 1 quilo de pó de café. Se eu misturar com 1 litro de água, eu vou ter 2 litros do café, né? Porque eu tinha 1 quilo de grão que virou pó e mais 1 litro de água. Não importa. O negócio é que não deixa de existir. Se eu botar fogo num papel, vamos supor que o papel tem 2 miligramas de massa. Quando ele virar cinza, ele vai virar 2 miligramas de cinza de papel aí voando aí pelo ar. Tá? E a gente tem a lei das proporções. Onde é que a gente vê isso? No bolo. Vamos supor que para fazer um bolo de chocolate eu preciso de 1 copo de leite. Então, para fazer 2 bolos de chocolate, eu vou precisar de 2 copos de leite. E a gente isso em razão proporção. Se 2 pedreiros constroem uma casa, para construir 2 casas, eu vou precisar de 4 pedreiros. É a proporção entre as coisas que estão ali, os elementos. Entendeu? Entendi. 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio formam uma reação de água. Se eu tiver 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio aqui, eu vou formar 2 átomos de água. Então, o que eu faço com um, eu tenho que fazer com os outros. Só que repara que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Esse 2 aqui quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios. Aqui não tem nada escrito, então quer dizer que eu tenho 1 oxigênio. Depois da setinha, eu continuo tendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, porque a gente não escreve o número 1. Aqui, quantos eu tenho? Eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios aqui. E aqui, depois eu continuo tendo, 2 vezes 2, eu continuo tendo 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios. E aqui, esse 2 aqui também fala que eu continuo tendo 2 oxigênios. Tá? A quantidade que eu tenho antes da setinha é igual à quantidade que eu tenho depois. Aqui. A gente tem alguns tipos de reação. Por exemplo, é a reação de síntese ou adição. É quando eu tenho um elemento, eu junto com outro e eu formo um terceiro sozinho, aglutinado, junto. Então, o carbono se juntou com o oxigênio e formou o gás carbônico. Então, um elemento se juntou com outro. A água é um exemplo disso, né? Hidrogênio mais oxigênio formam um só, H2O. Só que eu também posso ter o contrário. Eu posso ter um elemento que se divide em 2. Então, aqui, eu tinha aqui um óxido de mercúrio. Eles se dividiram. Virou 2 átomos de mercúrio, se eu não me engano, com 2 de oxigênio. Tá? Aí, quando se separa, a gente fala que é reação de análise ou decomposição. Mas eu também posso ter uma coisa chamada reação de deslocamento. Aqui eu tinha o elemento AB, e aí é como se o B trocasse de lugar com C. Tá vendo? Porque virou o quê? AC. Então, por exemplo, aqui, no exemplo que ele me deu, ferro mais 2HCl, hidróxido de ácido clorídrico. Aí, o que ele fez? Ele pegou o hidrogênio saiu e o ferro entrou. Então, virou um gás hidrogênio mais um cloreto de ferro. Certo? Teve uma troca. Então, isso aqui é chamado de deslocamento. Também era chamado de simples troca, tá vendo aqui? Só que quando acontece essa troca 2 vezes, a gente chama de dupla troca, ou substituição. Aqui, NaCl mais HNO3. Aqui é cloreto de sódio e aqui é trióxido de prata. Então, o A, que é a prata, vem do lugar do sódio. Eles trocam de lugar. Tá vendo?
Tem duas trocas aí. Então, dupla troca ou substituição. Balanceamento químico. O que é o balanceamento químico? Que eu falei, o que eu tenho, a quantidade que eu tenho antes da reação, ou seja, a quantidade que eu tenho no reagente tem que ser igual à quantidade que eu tenho no produto, porque senão vai dar errado. Pensa no bolo. Se eu preciso de 1 copo de leite para fazer um bolo de chocolate, se eu botar 2 copos num bolo, o que vai acontecer? Esse bolo vai ficar aguado, vai ficar molenguento, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não balanceei os ingredientes. Então, a mesma coisa em química. O que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois. Não tem como eu ter 2 átomos de hidrogênio e depois da reação aparecer 10 átomos de hidrogênio. Tá? Então, tem que ter um balanceamento. Então, a lei de Lavoisier é isso. Reação química é um processo em que as substâncias se transformam em outras, ocorre em condições específicas de temperatura e pressão, podendo liberar energia durante o processo. Exemplo. Hoje, eu não sei se vocês não são dessa época. Antigamente, quando a gente tinha uma geladeira dentro de casa, as nossas mães colocavam a roupa atrás da geladeira para secar, porque atrás da geladeira era muito quente. Mas se hoje em dia, se você botar a mão atrás da geladeira, você vai ver que é quente. Só que o ferro que tinha lá atrás, ele ficava exposto. Então, às vezes, botava meia para secar e tal. Por quê? Por que a geladeira está quente? Porque a geladeira está ligada na tomada. A tomada está dando energia elétrica para a geladeira. Só que toda energia elétrica tem uma perda no processo. E essa perda se dá através de calor. É por isso que o chuveiro elétrico esquenta. É por isso que atrás da geladeira esquenta. Então, tem uma transformação. Tem uma perda de parte da energia que é produzida. Nenhuma máquina é 100% aproveitável. Ou seja, não existe nenhuma máquina em que 100% da energia elétrica que eu jogo nela é usada. Parte dessa energia é perdida por meio através de calor. Então, isso envolve calor. Outra coisa, tem certas reações químicas que quando eu aumento a temperatura, a reação acontece mais rápido. Por exemplo, se você bota uma comida para cozinhar, se você aumentar muito a temperatura, botar calor ali, quando você liga o fogo, você está botando calor. Ou seja, você está fornecendo energia para aquilo ali. Ele vai cozinhar mais rápido, ele vai ferver mais rápido. E se chegar num ponto que você não tira na hora certa, vai queimar, né? Então, eu estou dando energia. Então, nesse caso, eu estou botando energia ali para poder a comida cozinhar. É um processo endotérmico, ele está recebendo energia, está recebendo calor. Agora, no exemplo da geladeira, ele está perdendo energia, está perdendo calor. Aí é exotérmico, tá? São 2 leis fundamentais, conservação da massa e proporção entre as massas constantes. Enfim, aí aqui. Observe a reação a seguir. 2 moléculas de hidrogênio mais 2 moléculas de oxigênio. Deu 2 moléculas de H2O, 2 moléculas de água, ó. Conta aqui, uma bolinha branca, 2, 3, 4. Aqui é o reagente, né? Depois da setinha, que é o produto, eu continuo tendo 4 bolinhas azuis. Antes da setinha, que é o reagente, eu tinha 2 bolinhas laranjas, que era o oxigênio, e depois eu tenho 2 bolinhas laranjas. Quais são os produtos e quais são os reagentes nessa reação? Já falei, né? Reagente é o que está antes da setinha. É o que está depois. Nessa reação aqui, carbono mais 2 oxigênios dando dióxido de carbono. Isso é uma reação química, sim ou não, e por quê? O que vocês acham? O carbono continua sendo carbono ou virou dióxido de carbono? Não é a mesma coisa mais, né? Então, tem uma alteração. Então, isso aqui é uma reação química, sim. Por quê? Porque um elemento se transformou em outro. O carbono virou dióxido de carbono, ele se juntou com o oxigênio, já não é mais o mesmo. Tá bom? Aqui, H2 mais O2 deu H2O. Eles se juntaram. Isso é reação de simples troca, dupla troca, decomposição ou síntese, adição.
2 virou um só. Então, é reação de síntese, né? Eu tinha 2 elementos que viraram um só. NaCl mais AgNO3. Eu troquei o Na e eu troquei que é o sódio, e troquei o Ag, que é a prata. Então, é dupla troca. E aqui? Se juntou. Também é síntese. Se fosse o contrário, se fosse H2CO3 formando H2O mais CO2, aí seria de decomposição, porque um tá virando 2, foi? Sim ou não? Sim. Aí a gente vai fechar hoje aqui, aí eu vou mandar